Se eu não estiver errado, você em algum momento da sua vida teve uma ideia que considerava ser brilhante. Uma ideia de negócio, de aplicativo, de site ou de plataforma. Você, todo animado e todo empolgado para fazer a sua ideia acontecer, planejou muito bem o passo a passo que usaria para colocá-la em prática. Chamou um amigo para te ajudar, fez a logo, pensou no público que usaria a sua ideia e até pensou em como gastaria seu dinheiro depois de ficar rico com ela. Você realmente quer colocar aquela ideia em prática. Mas tem um porém. Um porém muito simples, mas que faz toda a diferença nessa equação. Você não sabe programar. Talvez até tenha alguma noção do que é programação, ou já assistiu alguns canais do tema, mas realmente te falta conhecimento para colocar aquela sua brilhante ideia em prática. Na realidade, talvez até goste de programação ou saiba alguma coisa, mas sente que precisa executar sua ideia rapidamente antes que alguém faça primeiro. Depois de buscar por tutoriais de programação no YouTube, rapidamente entende que aquilo vai demorar muito mais tempo do que imaginava. Afinal, não se aprende programação do dia para a noite. Desesperado e talvez sem grana, você tem alguns caminhos. Você decide agora passar algumas centenas de horas aprendendo a programar. Ou, por outro lado, corre para procurar o primeiro programador que encontra pela frente. Ou ainda manda mensagem para aquele seu amigo que sabe instalar o WordPress em alguma hospedagem qualquer. A má notícia é que se você seguir por esse caminho, as chances de dar tudo errado são gigantescas. A boa notícia é que vou te provar por A mais B que não é necessário saber programar para colocar suas ideias em prática. E não importa o quão brilhante ou quão estúpida seja a sua ideia, você vai conseguir tirar ela do papel e poder testá-la. Sim, sem saber programação e sem precisar contratar nenhum programador. Desde 2014 até os dias de hoje, dois termos foram ganhando muita relevância: low code e no code. Explicando resumidamente, low code significa pouca programação e no code significa nenhuma programação. Com tantos avanços na área de desenvolvimento, seria esperado que em algum momento as coisas fossem se tornando mais simples. E se tornaram. Com ferramentas no-code, você definitivamente não precisa mais aprender a programar para criar sites, aplicativos ou plataformas. Você vai conseguir tirar sua ideia do papel sem escrever nenhuma linha de código. Não importa se estamos falando de uma plataforma online, de um SaaS, um aplicativo para Android ou iOS. Até mesmo engines de jogos já entenderam que é importante simplificar a criação. Talvez você esteja me ouvindo e me achando completo mentiroso, ou no mínimo desonesto. Eu disse que te provaria por A mais B que isso é totalmente plausível e possível. E vou te mostrar. O meu desafio é o seguinte: vou pedir para o ChatGPT me dar uma ideia de qualquer aplicativo. E a primeira coisa que ele sugerir, eu vou criar utilizando o no-code. E tem duas regras principais para o nosso desafio. Eu não posso gastar mais do que 24 horas e não posso usar programação para criar o app. Vou repetir: sem usar programação. O ChatGPT ele me deu uma sugestão. Inclusive deu um nome para essa sugestão: Life Tracker. Basicamente, a sugestão do ChatGPT foi de um aplicativo para gerenciar a vida de uma pessoa. Agora eu precisava provar a minha tese e colocar em prática o nosso aplicativo. Ou eu coloco esse aplicativo em prática, ou vou ter que confessar que estava errado o tempo inteiro. A primeira coisa que fiz foi me planejar. Construí um pequeno rascunho no Notion sobre o projeto. Só para organizar as ideias mesmo. Fui no Behance e Dribbble em busca de boas inspirações. Em seguida pensei em criar uma logo bem simples no Canva e uma paleta de cores para facilitar nossa vida. Depois disso era a mão na massa mesmo. A priori recorri ao Firebase para criar nosso banco de dados. Adiante, fui ao Flutterflow para criar o nosso projeto e ali desenvolver toda a interface. O Flutterflow é uma plataforma de desenvolvimento sem código, mas existem várias outras por aí, como Bubble, Webflow, AppGyver, OutSystems que tem uma pegada mais institucional, enfim, existem várias ferramentas no-code e low-code disponíveis para serem usadas. A saga continuava, algumas horas depois e a interface estava pronta. Precisei criar algumas lógicas de navegação,
pensar em como salvaria as informações do banco de dados, consertar alguns bugs e assim por diante. Tudo isso arrastando elementos na tela e conectando blocos. E reitero, sem usar programação. Mas algumas horas depois, o nosso Life Tracker estava pronto e disponível para uso. Um aplicativo completamente funcional, criado em menos de 24 horas e sem usar programação. Na verdade, todo o processo que você está vendo não levou 24 horas. Eu usei esse número para te levar a pensar que eu demoraria um dia inteiro para criar o Life Tracker. Na verdade, precisei de exatamente 3 horas e 34 minutos. Sim, 21 horas a menos do que o combinado. Agora chegou o momento da gente verificar com muita clareza se nosso objetivo foi cumprido ou não. Será que eu consegui criar o nosso aplicativo? Será que eu consegui dar vida àquela ideia chamada Life Tracker? Agora nós vamos verificar na prática se isso foi possível ou não. Como vocês podem ver aqui, nós temos o nosso aplicativo criado. Se eu clicar nesse mais, por exemplo, eu consigo adicionar as nossas tarefas, os nossos projetos, hábitos ou eventos. Então, assim como foi sugerido pelo ChatGPT, eu dividi o aplicativo em algumas esferas. A esfera de eventos, tarefas, hábitos e projetos. Novamente, se eu clicar no mais, eu vou conseguir adicionar. Por exemplo, vou escrever uma tarefa chamada gravar vídeo, por exemplo. E aqui eu posso clicar em tarefa, eu posso adicionar uma descrição qualquer, não tem problema. Aqui eu posso escolher uma data para a nossa tarefa e posso clicar em salvar. E no momento que eu clico em salvar, já aparece uma tarefa criada. Posso criar mais uma tarefa. E se eu, por exemplo, vir nessa tarefa de cima e marcar, pronto, a nossa tarefa está concluída. Eu posso, por exemplo, também adicionar um evento. E aqui já apareceu um evento, inclusive o ícone está diferente. Posso também criar um hábito. E também eu posso criar um projeto. O projeto ele serve apenas para visualização. Então, por exemplo, eu tenho um projeto chamado Atingir 10.000 inscritos. Inclusive, você pode me ajudar a fazer esse projeto. E ao marcar, por exemplo, eu consigo marcar o projeto como concluído. Como no nosso caso nós não temos ainda 10.000 inscritos, então eu vou desmarcar. E se eu clicar no projeto, por exemplo, ele aparece em uma outra janela. Eu também consigo deletar eventos, tarefas, por exemplo, e aqui aparece uma mensagem. Eu também posso, por exemplo, abrir o meu perfil e ver mais detalhes, mais informações sobre ele. Então, nosso aplicativo ele está funcional, ele está funcionando. Isso aqui, por exemplo, já está sendo armazenado em um banco de dados. É evidente que teria muito mais correções para fazer, talvez mais otimizações, talvez outras melhorias, mas a verdade é que nós temos um aplicativo criado em nossas mãos sem utilizar programação, através de ferramentas no-code. Como você pode ver, é possível tirar sua ideia do papel, é possível trabalhar para transformá-la em realidade. O primeiro passo é ter uma ideia. E de onde você tira ideias? Uma boa ideia surge a partir de uma dor. O que você quer criar deve resolver os problemas que as pessoas estão enfrentando. Não adianta criar o melhor aplicativo se ninguém precisa ou está disposto a pagar por ele. O Uber surgiu a partir da dificuldade de locomoção das pessoas. O iFood a partir da necessidade de fazer pedidos mais rápidos. Até a Netflix tem um objetivo e uma dor para resolver, que é trazer entretenimento de forma catalogada e organizada. Você também pode nichar suas ideias, pensar em públicos menores, ou soluções um pouco mais específicas. Será que alguém pagaria por um aplicativo que cria legendas automáticas? Por um aplicativo que escaneia documentos? Ou mesmo por um app que te torna mais velho? Quem diria que um site de fazer reclamações seria tão conhecido e famoso? Tarefas repetitivas podem ser automatizadas. Planilhas podem ser transformadas em aplicativos. Problemas do dia a dia solucionados. Existe um site na internet que se chama Bitly. E sua principal função é diminuir o tamanho de links. Existe um aplicativo de celular que marca o quanto de água você está tomando. Depois de encontrar essa ideia, você precisa pôr em prática. O no-code certamente poderá te ajudar. Inclusive eu vou deixar um link na descrição desse vídeo te ensinando a criar aplicativo do zero, sem precisar saber programação. De graça mesmo, falando sério. Só com essas aulas já será capaz de dar os primeiros passos para colocar sua ideia em prática e criar seus próprios aplicativos ou plataformas. Um tempo depois de criar o seu MVP, mínimo produto viável, que é basicamente a primeira versão da sua ideia, você pode colocar tráfego, investir em mídia, dar visibilidade realmente para a sua criação.
Com isso, vai escalando até atingir a tão sonhada receita recorrente mensal. Talvez sua primeira ideia não chegará nesse estágio. Talvez sim. Acontece que só colocando ela em prática você terá a resposta que busca. Não espere pela perfeição, nem terceirize suas decisões. Aproveite para colocar em prática suas ideias hoje mesmo. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Obrigado também a meu nobre amigo Danley por ter cuidado de toda a edição com muito respeito e também pela riqueza de detalhes. Não deixe de conferir a descrição desse vídeo e o comentário fixado. Veja ali o que reservei para você. Muito obrigado e até breve.